Se visualizar dinheiro fosse imaginar dinheiro caindo do céu, todo mundo estaria rico. Mas é exatamente isso que está te impedindo de manifestar o dinheiro. 99% das pessoas estão visualizando o dinheiro da maneira errada e, sem saber, estão bloqueando a manifestação. E eu só entendi isso depois que eu manifestei o dinheiro na minha vida. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Tudo? Eu sou o Thiago Secato e eu vou te ensinar hoje nesse vídeo como visualizar o dinheiro da maneira certa. Eu publiquei aqui, pessoal, um vídeo falando que eu consegui manifestar 10 mil reais com a técnica da escada. E aí, ali nos comentários, eu percebi que a galera ficou com um pouco de dúvida como visualizar o dinheiro, né? Porque eu falei naquele vídeo que era extremamente importante os detalhes, né? E aí eu falei como eu manifestei, como eu imaginei a escada, né? Com os detalhes. E aí eu pensei que com aquilo fosse suficiente, mas aí eu vi que a galera ficou com dúvida, perguntando como que eu visualizo, eu tenho que ficar contando dinheiro, como eu faço, né? E eu, pessoal, já tenho 10 anos já praticando lei da atração e eu sei que os detalhes é extremamente importante. Por isso eu resolvi trazer esse vídeo para ajudar vocês como visualizar o dinheiro da maneira correta. Então, para começar, pessoal, o erro mais comum que as pessoas aqui cometem quando vai visualizar o dinheiro é que começa a visualizar, por exemplo, uma pilha de dinheiro, uma chuva de dinheiro, uma cama cheia de dinheiro ou uma piscina de dinheiro, jogando dinheiro para todo quanto é lado. Isso, pessoal, acaba gerando uma certa distância mental, o que faz o seu cérebro aqui entender que aquilo é uma fantasia. Esse vídeo aqui tá mais direcionado para as pessoas que ainda não estão acostumadas ou que estão iniciando a sua jornada na lei da atração. Então aqui o nosso maior inimigo para quem está começando é o nosso cérebro, tá? Então eu vou passar algumas dicas de como vocês podem burlar a sua mente para que ela não te sabote. Então, nada de pilha de dinheiro, nada de números gigantes assim na tela da caixa eletrônica. Então, para continuar com esse vídeo, pessoal, eu quero que vocês fiquem com essa palavra, porque essa palavra é extremamente importante para a lei da atração e não importa a técnica que você vai aplicar. A palavra é coerência, tá? Coerência. Então, lá no comentário, uma inscrita me perguntou: eu tenho que visualizar eu contando dinheiro, o que eu tenho que fazer? E aí eu vou falar exatamente o que eu falei pra ela, mas vou fazer aqui no vídeo pra todo mundo, tá bom? Como que esse dinheiro chega na tua mão? E quando esse dinheiro chega na tua mão? Na tua vida real, na tua vida cotidiana, você tá acordado, a vida real. Como que esse dinheiro chega e o que você faz com esse dinheiro quando esse dinheiro chega na tua mão? Você vai manter a tua realidade. Porque lembre-se, vamos manter uma coerência, evitando criar um estado de distância mental, para que o seu cérebro não pense que aquilo é uma fantasia e que você acabe ficando só no sonho, que é outra coisa que vamos falar aqui. Vamos sair do sonho. Por exemplo, eu no caso, quando meu dinheiro chega na minha conta X. Lá no meu último vídeo, que eu estava ensinando vocês a fazerem um vision board poderoso, uns 4 elementos. Pois é, lá eu mostrei mais ou menos como você... Mais ou menos não, eu mostrei como você lida com dinheiro no vision board. E é um pouco parecido. Lá tá a minha conta, eu mostrei a minha conta pra vocês, não é? Lá no meu vision board eu coloquei a conta que eu uso. Na minha vida real, eu tenho minha conta real, né? Tá lá minha conta. E aí, o que eu faço depois quando o dinheiro cai na minha conta? Eu, por exemplo, na minha vida, eu não tomo nenhuma decisões financeiras antes de consultar minha rota financeira. Minha rota financeira é um arquivo de Excel que mais pra frente eu quero compartilhar com vocês e ensinar vocês como controlar a finança de vocês, tá bom? Então, o meu dinheiro chegou, eu abri a minha rota financeira e a partir dali eu começo a pagar pra mim mesmo, que depois eu vou falar pra vocês porque eu sempre me pago primeiro antes de pagar pra qualquer outra pessoa, pago minhas contas, sempre com a minha rota financeira aberta. É assim que eu lido com o meu dinheiro. Então, pra mim, é extremamente importante eu manter isso. Eu já fiz manifestação de dinheiro, de coisas fora da minha realidade já, para fazer uma prova. E eu consegui. Mas por quê? Porque eu já tenho 10 anos praticando, então eu acredito muito na energia, na lei da atração, eu acredito muito em tudo isso. Então eu não preciso estar brigando com o meu cérebro. Por isso que eu falo, para você que está começando agora, é extremamente importante você manter a sua realidade como ela é, tá? Então se você recebe o seu dinheiro através do seu Nubank, você vai imaginar a sua conta, o dinheiro na tua conta Nubank. Ai, Thiago, eu não administro meu dinheiro, eu só gasto. Eu vou ensinar vocês, para vocês que gostam de sair gastando, como vocês podem também usar a sua realidade de sair gastando para conseguir manifestar dinheiro sem fazer que o seu cérebro pense que aquilo é uma fantasia. Outra coisa muito importante que vocês têm que entender no momento de visualizar o dinheiro é que você não vai visualizar o dinheiro para fazer ele aparecer. Você visualiza o dinheiro para normalizar o dinheiro na sua vida. Porque quando você tenta forçar a imagem, pessoal, você vai ativar a falta. Enquanto você normaliza, você ativa a coerência. E lembre-se, a palavra aqui desse vídeo é coerência. E para manter aqui ainda nesse universo da coerência, tem uma dica. Uma delas eu já falei lá no meu vídeo do Vision Board, tá?
que é o quê? Valores quebrados. O que significa isso? Você não vai ficar imaginando os 10 mil redondos. Você pode imaginar 9.873,15 centavos. Ou você fala, não, eu quero os 10 mil. Então você imagina os 10 mil, porém os 10 mil quebrados para cima. 10 mil e 15 centavos, 10 mil e alguma coisa e alguns centavos. Não tente, não imagine o dinheiro redondo, porque ele não chega assim. O dinheiro sempre chega quebradinho na nossa conta. Sempre chega com alguns centavos. Mantenha isso na sua visualização. Outra coisa que é muito importante na coerência, pessoal. Teve uma inscrita que escreveu lá no meu canal, no meu vídeo, falou assim, você já tinha dinheiro, então não conta. Conta, pessoal, porque assim, não importa se você já tem dinheiro. Se você for manifestar algo fora, vai somar com o que você já tem. Foi isso que aconteceu. Eu tinha dinheiro guardado? Tinha. Porém, eu apliquei a técnica e consegui criar mais de 10 mil. Porque lembro lá da minha história que eu tava vendendo roupa. Gente, eu vim pra cá, eu saí do país, realizei meu sonho e continuou vendendo lá no Brasil. Minha mãe que ficou com o dinheiro. Então, por exemplo, naquele momento eu já tinha 10 mil reais guardado. Eu tinha, e aí eu ganhei mais 10 mil com a técnica da escada. O que aconteceu? Foi muito fácil para mim conversar com o meu cérebro e meu cérebro não me sabotar. Por quê? Porque eu já tinha visto um valor de 10 mil na minha conta, eu já tinha visto. Então foi fácil visualizar sem fazer que aquilo fosse uma mentira. Eu consegui ir de boa. Por quê? Porque eu já tinha visto 10 mil na minha conta. O que eu tô querendo dizer com essa coerência? Se você nunca viu 10 mil reais na tua conta, muito provavelmente o seu cérebro vai te sabotar e não vai acreditar quando você estiver tentando ali cocriar, manifestar 100 mil. Então vai devagar, pessoal. Então se você já teve ali durante um bom tempo ali 5 mil na sua conta paradinho, tenta então já aplicar os 10 mil. Você tem que se sentir confortável que aquilo sim é possível. Outra coisa muito importante, pessoal, na hora de visualizar o dinheiro, é você não visualizar o dinheiro no âmbito do sonho. Porque como estamos visualizando, na hora você fecha o olho e fica assim, aí você entra no âmbito de sonho. E na verdade a gente tem que se conectar com a realidade do uso. Então quando você for visualizar o dinheiro, é muito importante para quem está começando, entrar no âmbito do uso do dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de você se sentir rico na sua visualização, ficar se imaginando rico, porque muitas pessoas têm uma imagem muito torcida do que é ser rico. Então isso vai prejudicar a sua cocriação. Então não se arrisque. Lembre-se que esse vídeo é para as pessoas que estão iniciando na técnica da lei da atração, tá bom? Então, ao invés de você ficar se imaginando rico naquela maneira clichê, tenta entrar no âmbito do uso dentro de uma situação realista. Então, por exemplo, você pode imaginar, por exemplo, você pagando uma conta tranquila. Você pode se imaginar, por exemplo, indo para o restaurante que você sempre quis ir e comendo ali adoidado, porque você sabe que aquele restaurante é muito caro. Você pode ir no mercado, sei lá, você pode ir no mercado, ir no shopping e comprar coisas sem ver o preço. Você pode fazer uma transferência e se sentir aliviada. Você pode consultar o aplicativo da sua conta, por exemplo, para ver como que tá as coisas. Você olha e fala, tá ótimo, tá perfeito, melhor não poderia estar. Então lembre-se, vamos lembrar lá, você vai visualizar a sua realidade real para manter uma coerência. Fora do âmbito do sonho, você vai estar no uso, dentro de uma situação realista e sempre conectado com um sentimento. Qual sentimento pode ser? Alívio, alegria, segurança e, claro, normalidade e estabilidade. Sempre tranquila, feliz, sem ver preço, nada disso. Agora que eu já falei todos esses pontos, Thiago, como foi que você visualizou na tua visualização? Foi dessa maneira que eu comecei a visualizar o dinheiro, pessoal. Por exemplo, eu recebi a minha conta naquela época, recebi o meu dinheiro naquela época no Itaú, e aí, do trabalho, né? Aí eu pegava aquele dinheiro do Itaú e eu levava para a Caixa Econômica. Por que eu fazia isso? Eu vou explicar para vocês lá no próximo vídeo porque que eu sempre mantenho pelo menos 2 contas que tem a ver com a minha administração das minhas finanças, que é um segredo que eu vou compartilhar com vocês depois. Então era normal eu pegar meu dinheiro no Itaú e levar para a Caixa. Só que a minha amiga uma vez foi na Caixa e ela foi sacar tipo um valor que a Caixa considerou muito alto, ela teve que falar com o gerente para sacar e cobraram dela para sacar. Eu falei, caramba, eu não quero que eles, comam meu dinheiro. Aí que eu comecei a fazer, eu comecei a pegar um hábito de sempre ir no banco, toda semana, sacar R$1.000. Então, toda semana eu ia no banco do caixa e sacava R$1.000. Parando o vídeo aqui rapidinho para explicar o porquê que eu estava sacando R$1.000 toda semana. Pois é, confiando na lei da atração outra vez, eu tinha certeza que eu ia sair do país. Eu só não tinha passaporte, eu só não tinha todo o dinheiro, eu só não tinha mala e roupa. E não tinha nenhuma data. Porém, confiando na lei da atração, no universo,
eu já decidi me antecipar e me preparar sacando meu dinheiro, porque eu sabia que no momento que eu comprasse a minha passagem, eu ia ter pouco tempo para fazer o meu saque e o banco ia comer o meu dinheiro. Então eu decidi antecipar essa parte. E aí, sabe aqueles envelope de depositar dinheiro? Pois é, eu tinha vários daqueles envelopes, e aí eu sempre colocava 1.000 em cada envelope na minha casa e guardava no meu guarda-roupa. Essa era a minha realidade do momento. Então, quando eu comecei a visualizar, eu visualizava esse dinheiro chegando no Itaú, e aí eu não ia colocar no caixa, porque eu já não estava colocando dinheiro no caixa. Manter a coerência. Eu sacava o R$ 1.000 só, porque ali eu tinha mais de 10 mil na conta, né? Tinha 10 mil, cento alguma coisa assim que eu tinha visualizado. E aí eu sacava 1.000, e aí eu colocava no envelope e levava para casa. E depois que eu fazia isso, que eu guardava meu dinheiro, o resto da minha visualização era que eu me preparava para minha viagem. Então, eu me via caminhando no shopping, porque eu trabalhava no shopping. Tá? Então, tudo isso eu fazia lá no shopping. Eu sacava do Itaú e ia pro caixa dentro do shopping. Era o mesmo shopping que eu trabalhava. Era a primeira coisa que eu fazia antes de trabalhar, era fazer esse movimento de dinheiro. E aí, na minha visualização, quando eu fazia o negócio do dinheiro, eu ia, caminhava pelo shopping para ver as roupas, ver mala, se tinha alguma mala que eu gostasse, alguma coisa, sempre referente à minha viagem. E aí, uma da minha visualização, eu peguei o dinheiro e já fui comprar roupa, né? Porque eu não tinha roupa para viajar, tinha roupa só de verão, de coisa de Brasil. E em uma outra visualização, ao invés de eu sacar e colocar no meu envelope, eu já aproveitei e já fui comprar minha mala. Já fui comprar uma mala porque ali eu vi uma mala que eu queria muito e tava em um valor muito legal. Eu falei, vou aproveitar. E aí eu fui e já comprei. Então, ao invés de guardar aquele dinheiro, já guardei. E sempre na minha mentalidade que é um investimento. Eu não tô guardando, mas é um investimento, porque eu preciso de uma mala para poder viajar. Então eu trazia muitos detalhes, pessoal. Muitos detalhes, muitos detalhes, muitos detalhes. Gente, o poder do detalhe é tão importante que quando eu tava manifestando também sair do país, eu me lembro que eu tava caminhando. Lembra a minha história? Vocês conhecem lá a minha história no outro vídeo, né? Que eu caminhava 4 horas todos os dias para poder ficar com aquele dinheiro da passagem. Pois é. Então, no trajeto, eu olhava assim, por exemplo, eu passava por uma escola que eu estudei. Aí eu me lembro que eu passava por um parque que eu frequentava, e aí eu vi os detalhes assim, e aí eu falava, eu caminhando de verdade, não era visualizando não, eu indo caminhando para trabalhar, e aí eu vi as coisas assim, falava, nossa, eu vou ficar longe de tudo isso. E eu ficava triste, aí eu ficava, sentia saudade. Teve um dia que eu tava caminhando e eu via tantas coisas assim, falava, nossa, eu não vou mais ver isso, quando eu voltar as coisas já não vai estar assim. E aí eu chorei, gente, eu chorei, acho que me arrepiei. Porque assim, eu nem tinha minha passagem comprada ainda, eu nem sabia se eu ia conseguir vir. Mas eu me lembro que eu já estava chorando de saudade ali, me despedindo, e aí eu comecei a me despedir de tudo. Gente, eu não tinha nem a passagem ainda comprada, eu nem sabia se ia dar certo. E eu já estava me despedindo da cidade. Isso foi tão forte que eu me lembro que quando eu comprei a minha passagem já para viajar, a minha irmã tá de prova, as minhas sobrinhas do nada quis dormir comigo. E foi a minha última noite no Brasil, praticamente, foi que as minhas duas sobrinhas passaram a noite comigo, porque não sei como elas quis do nada passar a noite comigo. Então, para vocês verem como é importante o poder dos detalhes, tá? Para você ver os detalhes. Então, eu comecei a planejar o dinheiro era para o uso para viagem. Então, eu comecei a usar meu dinheiro também para comprar roupa que eu precisava, para comprar passagem a passagem para minha mala. E também teve um momento que eu imaginei eu no avião. Só que no momento do avião, eu não estava naquele momento de clichê de não, eu estava preocupado com o trabalho, o que eu ia fazer com o trabalho? Gente, será que eu vou me adaptar? Então, eu estava pensando em coisas reais. Eu falei, uma das coisas que as pessoas mais pensam, as pessoas que vão imigrar, e se alguma coisa acontecer aqui, eu não tô aqui, que não sei o quê. E eu pensava em tudo isso, eu ia mais pro caminho da realidade, pessoal, eu não ficava fantasiando coisas assim, não ficava. Quando eu cheguei aqui, que eu comecei assim, a manifestar minha realidade aqui, que eu me imaginava caminhando na rua, com status e essa coisa. Mas lá no início, não. Eu via nos detalhes e sempre no âmbito de coisas reais, assim, as minhas preocupações reais, o medo real, isso. Então vocês perceberam como que eu tratei o dinheiro chegava, eu peguei uma situação real minha, eu já não estava depositando dinheiro na Caixa Econômica, eu estava sacando toda semana R$ 1.000. Então meu dinheiro o dinheiro na minha imaginação chegava no Itaú e eu não ia colocar lá no caixa, porque eu já não estava colocando mais. Então eu pegava, já colocava no meu envelope e guardava. E eu usava aquele dinheiro na minha imaginação para organizar a minha viagem. Então tinha ali coisas reais, a mala, a roupa, as minhas preocupações. E eu estava usando o dinheiro. Eu estava no estado de uso, eu não estava no... rico milionário. Não, eu estava num momento de uso para realizar um sonho meu. E aquele sonho é muito legal, porque é muito delícia você realizar o sonho, mas
existe preocupação também atrás do sonho. Então, traz também esse detalhe da preocupação. Uma inscrita me perguntou lá no vídeo, eu quero uma casa com piscina, como que eu faço? Eu falei, ok, a piscina. Eu falei, vamos focar na piscina. A piscina, você não vai estar nadando e você não vai estar se bronzeando. Isso é muito clichê. Quando a gente tem uma piscina, a gente limpa. Então, visualiza você limpando a piscina, você sentindo o cheiro do cloro da piscina, você cansada. Você tem filho, você tem sobrinho, vê ali você preocupada com seus filhos ali, ou seus sobrinhos correndo, com medo deles caírem na piscina. Visualiza você protegendo a piscina para as crianças não caírem. Então, esse tipo de detalhe, o cloro. Eu tenho uma amiga que ela realizou uma casa com piscina e ela falou, Thiago, meu Deus do céu, R$600 para manter essa piscina por mês. Então, imagine esses detalhes, entendeu? Imagine você pagando esses R$600, mas você tranquila, entendeu? Também, porque é prosperidade. Você não está com dor de cabeça. Então, esse detalhe é extremamente importante, pessoal. E procurar sentir o máximo essa emoção. Eu até falei num comentário, como saber que está dando certo a visualização? Quando você está lá visualizando, muitas vezes está com o olho fechado antes de dormir, né? Que é a técnica da escada. Você vai meio que dar um sorriso leve, assim, do nada, e não é você, tipo, é seu subconsciente que tá ficando feliz. Então, quando você sentir que você deu um leve sorriso sozinho, você tá no caminho certo. Então, vocês entenderam? Eu usei a minha realidade. Chegava pelo Itaú, eu pegava, guardava dentro do envelope do dinheiro, levava para minha casa, colocava lá dentro do meu guarda-roupa. Depois eu comecei a usar o dinheiro para organizar minha viagem. Eu entrei no avião, quando chegou o momento que eu já estava no avião, e eu estava muito preocupado como que ia ser o meu futuro, quanto que eu iria voltar para o Brasil, se eu ia gostar. Então eu começava a vir bastante questionamento. Então assim, e é isso. E aí eu senti vários momentos aí, sentimentos. Eu senti medo, eu me despedia, eu chorava. Eu fiquei muito alegre quando eu comprei a passagem na minha imaginação. Então eu senti todos os sentimentos possíveis ali. E, gente, eu sei, uma das coisas que eu sei que eu tô no caminho certo na minha imaginação é que normalmente eu fico bem arrepiado, assim, bem arrepiado. Tem vezes que eu tô fazendo meu Ho'oponopono, assim, eu também faço, eu fico imaginando. Gente, tem vezes que eu fico pulando, assim, de alegria. Olha, eu tô... Gente, pra mim é muito fácil, mas eu tenho 10 anos nisso aqui. Então, uma maneira pra você burlar o seu cérebro, pra ele não acreditar que você tá fantasiando, que você tá ficando louco, faz o seguinte, pra que você quer aqueles 10 mil, aqueles 5 mil? Seguramente tem um propósito. Então, coloque o seu propósito dentro da sua imaginação, entendeu? Você já vive naquele propósito. Seja coerente, gente. Você quer uma casa, mas você tá visualizando 10 mil. Gente, você vai comprar uma casa com 10 mil? Não. Então, assim, o que dá pra fazer com esses 10 mil dentro dos seus sonhos? O que você vai fazer com ele? Com certeza você deve ter um objetivo. Se você tem um objetivo para esse dinheiro, gente, vai ser mais fácil ainda, porque se for fogo, um desejo ardente, você vai conseguir trazer essa vibração, essa alegria, esse fogo, né? Que o fogo cria. Tem força, é ação. Então vincula ali o seu objetivo com esse dinheiro que você está querendo, está imaginando. E viva isso no uso, não como rico, milionário. Não, eu só estou vivendo as minhas experiências com esse dinheiro porque eu sou abundante. Então até aqui, acho que ficou tudo claro, né? Outra dúvida ficou lá no vídeo. Agora, eu tenho que ficar denegando o dinheiro no outro dia seguinte, porque na escada vocês viram, né? Visualiza a escada e depois nega que você não vai subir a escada. Por que ele pede para negar a escada, para não subir a escada? Porque quando ele falou da técnica da escada, é que colocaram esse nome por acidente, né? Olha a ambulância. Então, quando ele veio com essa técnica e colocou o nome e usou a escada, foi praticamente um desafio que ele falou para os alunos deles. Ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desafio? Eu tô falando aqui que para cocriar, o que se cocria é o que vibra, o que se imagina. Tudo tá na tua mente. Você quer ter uma vida boa? Você consegue ter através da sua mente, através do que você sente, do que você vibra. Vamos fazer uma aposta? Vamos lá, você vai para tua casa, você vai imaginar a escada e no dia seguinte você vai ficar negando que você não vai subir na escada, que você não vai subir na escada. E você vai ver o que é que vai aqui cocriar, se é o que você escreveu ou o que você imaginou. Então foi como um desafio. E aí ele levou como tarefa para esse pessoal fazer esse desafio, só para essas pessoas abrir a mente e falar, nossa, funciona realmente. O que eu estou querendo dizer? Se você vai querer cocriar dinheiro, não precisa na técnica da escada você negar o dinheiro. Não precisa, porque você já sabe que a técnica funciona. Então não precisa você desafiar isso, entendeu? Então você visualiza e o que você pode fazer no dia seguinte é se sentir abundante, pessoal. Como pode se sentir abundante? Eu tenho uma dica para vocês que estão iniciando na lei da atração. Como se sentir abundante.
você vai ficar mandando um sinal para o seu subconsciente, tá? Você está cocriando lá seus 10.000,13 centavos. Por exemplo, o que eu sempre fazia de uma maneira inconsciente, que já era um hábito meu, que depois eu fui descobrir com a vida que muitas coisas, pessoal, eu já aplicava sem saber que era da lei da atração. Quando eu comecei a estudar, eu falei, caraca, eu já fazia tudo isso. Por exemplo, eu ia para uma loja e aí eu via lá o iPhone, vamos supor que o iPhone é 4.000. Aí eu tava lá olhando as coisas, aí vinha a gente falando, nossa, tá muito caro, tá com... Isso é escassez, isso é escassez. E aí eu olhava assim pro celular e falava, nossa, se eu quiser comprar 4 desses à vista, eu posso comprar. Eu falava, porque, tipo assim, eu olhava pra minha conta, eu olhava mais o dinheiro que tava por vir através da minha manifestação, eu falei, nossa, dá pra comprar 5 iPhone à vista aqui de boa pra mim. E aquilo me fazia me sentir muito abundante, entendeu? E aí lá na frente eu fui descobrir que isso é uma técnica. Uma das técnicas da lei da atração é você realmente começar a associar aquele dinheiro que você já tem. Se você tem 5.000, 10.000, 15.000 na tua conta, você pode sair fazendo isso. Você vê coisa, se eu quisesse agora mesmo eu poderia comprar 5 desses, porque já tem. E o que eu faço é juntar o que eu tenho, mais aquele valor que eu tô querendo cocriar. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero cocriar, tô num processo de cocriar 15.000 e eu tenho 15.000 na conta, eu tenho 30 na minha cabeça. Então, eu saio por aí fazendo isso, essas pequenas afirmações, porque lembre-se, você já é próspero e esse material, o dinheiro, essa energia já existe, já está por aí. Você está no processo de atrair. Então, para você se sentir abundante, procura se sentir abundante. Então, para essa técnica, pessoal, não precisa você negar o dinheiro, porque a parte de negar a escada é só um desafio que o autor fez lá no momento. Mas no momento de você fazer o dinheiro, não precisa negar. Agora, deixa eu falar para vocês por que é muito importante essa coisa da negação. Eu já falei para vocês que o universo, ele não codifica a palavra não das coisas, né? Então, por exemplo, se eu falo aqui, o exemplo lá que eu falei, né? Não vou subir a escada, ele vai entender subir a escada. Né? Gente, é extremamente importante vocês começarem a entender as coisas que vocês falam, porque o que você fala ele é um reflexo do que você está, como você está por dentro. E como você está por dentro é um raio-x exato de como está a sua mente. E a sua mente faz o quê? Cocria a sua realidade. Então, por exemplo, se você se perceber falando, é muito comum isso, você ouvir pessoas falando que saíram de um relacionamento tóxico e falam, eu não quero um relacionamento tóxico. Não quero mais um relacionamento tóxico. Nunca mais, meu Deus. Que o universo vai entender? Quero relacionamento tóxico. Não é muito comum, não é comum vocês verem a pessoa que sai de um relacionamento tóxico e volta para outro cavajeste. E outro cavajeste. Eu tenho uma prima... Ai, meu Deus. Ela... Ai, pobrecita. Ai, ai. Sai de um e vai pro outro, sai de um e vai pro outro. E quando sai de um, elas falam, eu não quero. Elas não querem realmente. Mas, gente, tá praticamente pedindo mais do mesmo. Então é importante vocês começarem a observar o que vocês botam para fora, porque se você falar não, é um reflexo que a sua mente ela tá focada no que você não quer e você tem que reprogramar isso. É muito comum, todo mundo foca no que não quer. Você tem que programar sua mente e colocar o foco, redirecionar o foco naquilo que você quer, tá? Então ao invés de falar, eu falei sem querer, eu não quero relacionamento tóxico. Eu estou consciente, porque eu já estou no meu processo de me transformar numa pessoa mais abundante. Ok, não, isso está errado. O que eu posso fazer? Não. Eu quero um relacionamento saudável, abundante, leve, alegre. Entende? Então, começa a observar o que você fala, porque aí você começa a analisar como que está a sua mente. E aí é que está o perigo. Porque se você observar que a sua mente ela está... Porque você fala... O universo não vai entender, realmente. Mas a sua fala é um reflexo da tua mente. E a tua mente sente, tem um sentimento e a vibração. E é isso aí que vai cocriar a sua realidade. Então você tem que... A parte oral vai te ajudar a entender como está a sua mente, entendeu? Você vê que você está o tempo todo falando, não quero. Opa, a minha mente, ela está acostumada a estar no foco nas coisas que eu não quero. E isso temos que mudar, tá? Não, tenho que mudar e eu tenho que trazer o foco agora no que eu quero. Não quero relacionamento tóxico, eu quero relacionamento saudável. Então você começa pouco a pouco a reprogramar sua mente e aí você vai conseguir estar realmente alinhada de uma maneira tranquila, fácil e leve com tudo aquilo que você quer. E o mais legal é que tudo aquilo que você quer já existe, está aí. Você só tem que se alinhar com aquilo, tá bom? Eu faço uma pergunta para vocês. A realidade que vocês querem criar para a tua vida só depende da tua mente. Aí eu gostaria de saber se isso te preocupa ou se isso te alegra.
pra mim me traz muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Saber que eu só preciso disso aqui pra mim poder mudar a minha vida. Espero que tenha ficado tudo muito claro. Se não ficou claro, não tem problema. Eu volto aqui, volto de novo com outro vídeo para poder deixar o negócio mais claro. E o meu canal, pessoal, quero agradecer as pessoas que viram. Meu canal cresceu muito com o último vídeo. Bem-vindo a todos. Estou muito feliz com a entrada e a chegada de vocês. Mas mesmo assim eu sou uma pessoa abundante e bem ambiciosa, pessoal. A abundância é muito legal. E eu quero crescer mais. Então, me ajude aí, para quem não se inscreveu, se inscreva e compartilhe esse vídeo com aquele seu amiguinho que eu sei que você sabe que ele ama esse tipo de vídeo. E fala para ele fazer todo aquele babado que você já fez. Para eu crescer aqui, tá bom? Beijo! E até o próximo vídeo. Oi, até o próximo vídeo. Tchau!